Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, como todo mundo já sabe aí, o Botafogo foi eliminado ontem da Libertadores e, na minha opinião, foi eliminado justamente por um erro, da arbitragem, lá no escanteio e tudo mais. Aí depois teve o pênalti, teve o gol, perdeu, foi eliminado. E o Flamengo passou soberano sobre o Internacional, classificamos bem, bonito, jogando futebol bacana. E detalhe, o Flamengo não morreu no segundo tempo, que nada, teve mais vigor ainda no segundo tempo. Jogamos bem, poderia ter saído dele os 3, 4 gols, que valeriam no caso, porque o Flamengo fez 2 que não valia, beleza, mas classificamos. E agora, galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a saída do Marcos Leonardo do Al Hilal. Pois é, galerinha, todo mundo sabe aí que o Flamengo também, fechou um patrocínio master aí, o maior do nosso continente com a Betano, e saiu a conversa aí que o Flamengo e a Betano estão ali conversando um pouquinho ali, essa conversa vai, conversa vem, para poder querer aí trazer um jogador de nível internacional aí, para poder ser o garoto propaganda da Betano e do Flamengo, sabe? Aquele jogador diferenciado. E muitas pessoas estavam pedindo o Dybala e também o Lucas Paquetá, só que dessa vez no mercado da bola está livre aí, no caso está não, mas vai ficar livre o jogador do Al Hilal, o Marcos Leonardo, que também é um bom jogador, diga-se de passagem. Eu vou ler a notícia aqui e já pergunto para vocês: será que o Flamengo tem que ir atrás desse jogador? Qual a opinião de vocês? Traz esse jogador aí como garoto propaganda, futuramente, se der certo mesmo a conversa entre Flamengo e Betano aí, para ser o garoto propaganda aí do Flamengo e da Betano, É um bom jogador novo, tem 22 anos, da safra boa do Santos, ao lado ali também do Caio Jorge, que é um bom jogador, todo mundo sabe que é o artilheiro do Brasileirão, Mas sem enrolações, vamos aqui para a notícia, sobre a saída a suposta saída, do Marcos Leonardo do Al Hilal. Vamos lá então, Al Hilal abre caminho para a saída de Marcos Leonardo e aguarda propostas. Artilheiro do último Mundial de Clubes com 4 gols, Marcos Leonardo tem via aberta para sair do Al Hilal. O clube trabalha hoje para não inscrever o atacante na Liga Saudita, por causa do limite de 8 estrangeiros por time, acima de 21 anos, segundo apurou a ESPN. Mesmo tendo brilhado no torneio nos Estados Unidos, o jogador brasileiro, a princípio, está nos planos do técnico italiano Simone Inzaghi, apenas para disputar as competições continentais. É um contexto pouco interessante para todos os lados, para não correr o risco de vê-lo desvalorizado no mercado, tendo em vista os poucos minutos em campo que vai ter pela frente. O clube saudita está disposto, caso não haja uma grande reviravolta, a vendê-lo agora, especialmente para o futebol europeu. A prioridade do ex-santista também passa por voltar à Europa, onde tem bastante mercado. Antes da Arábia Saudita, passou pelo Benfica de Portugal, que o vendeu por 40 milhões de euros em setembro de 2024. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo, de 22 anos, tem contrato válido com o Al Hilal até junho de 2029, desde que chegou ao clube de Riad, fez 49 jogos oficiais e anotou 29 gols e 3 assistências. Ou seja, galerinha, um número bacana, Um número bacana mesmo. O cara em 49 jogos fez 29 gols e 3 assistências. A assistência foi pouca, porque o cara também é centroavante, Mas fez 29 gols. Danilo, a Liga Saudita, até eu faço 29, é verdade, até você, Até eu faço, Que a gente não faz não. Ou pode fazer até mais, Dependendo aí. Mas, pois na minha opinião, tem um bom número, Jogador novo, 22 anos, Não tem histórico de lesões graves. E também é uma das boas safras ali do Santos, O cara jogou, Não sei se ele chegou a jogar com o Caio Jorge, mas os dois são ambos crias do Santos, jogam uma bola bacana, Vocês estão vendo aí, Caio Jorge, sendo artilheiro do Brasileirão, fazendo gol para mais de 10 aí no Cruzeiro, então é um cara que a gente pode observar, colocar olho, e o Flamengo poderia, olhar para ele com mais carinho e contratar. O Al Hilal contratou ele antes, lá do Benfica de Portugal, por 40 milhões de euros, segundo a notícia aqui, Só que todo mundo sabe que o Al Hilal, esses clubes sauditas, quando contratam alguém, paga mais do que vale, Pagam mais do que vale. Um jogador de 10 milhões de euros na Europa, eles compram por 25, 30, 40 milhões de euros. Aqui no Brasil, um jogador de 10 milhões de euros, ele leva por 15, 20, Ou seja, é um pouquinho menos, mas ele leva sempre com, no caso, eles levam sempre com um pouquinho a mais, Eu falei um pouquinho menos, ficou estranho. Eles levam sempre com um pouquinho a mais do que vale, galerinha? Eles querem valorizar a liga, não importa o valor, só querem levar. E dessa vez agora, para contratar outro jogador, eles querem abrir um espaço,
lá no limite de outros estrangeiros que já tem, né? Já tem 8 estrangeiros, e para inscrever outro jogador tem que vender outro, né? E aí escolheram dessa vez o Marcos Leonardo, né? Que, vamos falar a verdade, ele não é tão badalado, mas é um jogador bom. E aí o Flamengo, né? Que saiu a notícia que o Flamengo e a Betano queria contratar um jogador para ser o garoto propaganda da marca, né? De ambos, né? Do Flamengo e da Betano. E aí eu quis trazer esse vídeo para perguntar para vocês: será que o Marcos Leonardo poderia ser esse jogador da vez? Poderia ser um jogador que a Betano e o Flamengo poderiam investir, trazer aí centroavante, né, para disputar com o Pedro, mas se fosse trazer ele para disputar com o Pedro, galera, na minha opinião, o Pedro tá voltando a jogar bem, né? O Bruno Henrique também está dando sua força, está correndo, né? Tá dando seu gás ali, só que todo mundo sabe que o Bruno Henrique pode, né, a qualquer momento sair do Flamengo aí, por causa desse negócio que tá tendo aí na justiça aí envolvendo ele, esse negócio de aposta, cartão e tudo mais, né? Então, Bruno Henrique ali, ninguém sabe o futuro dele, é uma incógnita. É por isso que o Flamengo pode, né, ir no mercado, trazer aí um centroavante para poder disputar com o Pedro e vencer melhor. Quem for melhor vai ser o titular. Só que na minha opinião, se o Flamengo e a Betano está realmente querendo trazer um jogador, uma propaganda da marca, eu acho que não seria, né, o Marcos Leonardo, mas seria interessante o Flamengo trazer também, entendeu? Mas não seria o jogador ideal para ser um jogador propaganda, porque tem que ser um jogador de peso, impactante. Marcos Leonardo, ele tem um certo peso, mas não tem ainda um nome conhecido de peso mesmo, sabe? É um jogador bom. Todos nós que conhecemos o cara sabem que ele é um jogador bom. E falaram, né, que o Flamengo poderia ir atrás do Lucas Paquetá e poderia ir atrás do Dybala, né, que seria ótimos jogadores propaganda para a marca. Só que eu acho que não vai vir nenhum dos dois. O Flamengo talvez, se realmente acontecer isso aí da Betano e o Flamengo trazer um jogador propaganda aí, né, jogador referência para jogar no Flamengo, eu acho que vai em outro jogador com um pouquinho mais de nome, ou não precisa nem ter mais nome, mas jogador que no caso do Dybala esteja uma equipe boa, grande, né? O Dybala tá na Roma, eu não sei nem se ele joga muito com frequência, entendeu? Eu não sei como é que está lá, sabe? E eu acho, eu nem tenho certeza se ele está na Roma, né? Mas eu tenho ali as minhas dúvidas, só que eu acho que tá bom? Se eu estiver errado, comente aqui. Então, ele é um jogador famoso mundialmente, né? Tem nome, Paquetá também. Só que o Flamengo eu acho que não vai atrás dos dois não. E agora eu quero saber de vocês. Comentem aqui, vocês querem que o Flamengo vá atrás do Lucas Paquetá, do Dybala, ou traz aí o Marcos Leonardo para ser o garoto propaganda da marca, né? Que eu acho que dos três é o menos que tem ali relevância no mundo do futebol. E ou melhor, tem a opção A, B, C. A opção D, vai atrás de outro jogador, né? E eu acho que a mais viável é essa, ir atrás de outro jogador. Tipo, o Flamengo não está proibido de trazer o Marcos Leonardo, né? Para poder disputar com o Pedro e tudo mais, fazer sombra ao Pedro. E lembrando, igual eu falei, o Bruno Henrique pode, né? Galera, ninguém sabe ainda, eu não deixo, mas ninguém sabe o que pode acontecer no futuro com ele, né? Ele sair do Flamengo aí e tudo mais. Aí o Flamengo tem que se mobilizar. E a hora é agora, né? Se eu não me engano, a janela vai fechar mês que vem. Falta alguns dias, não falta nem 12 dias, eu acho, direito, né? Eu acho que fecha dia 2 do mês que vem. Eu posso estar errado e equivocado aqui. É porque, galerinha, a janela do meio de ano já me confundiu aí para o Super Mundial, tá bom? Então comentem aqui se a janela também vai fechar dia 2 agora do mês que vem, tá bom? Então, galera, agora eu quero saber. Me responda. Seria viável o Flamengo trazer o Marcos Leonardo? Para vocês, é um jogador bom? É um jogador ruim? É um jogador pé de rato, né? Perna de pau, sabe? Comentem aqui, né, perninho, eu quero saber a opinião de vocês. Na minha opinião, é um bom jogador. Vale a pena o Flamengo trazer, mas não é o jogador referência para ser o jogador de impacto, né, impactante, para ser o cara propaganda da Betano e do Flamengo, sabe? O Flamengo tem que trazer outro melhor, 2 vezes melhor, mais impactante, sabe? Em questão de relevância e também de futebol, entendeu? E jogador de qualidade novo, não vem trazer jogador bichado não. Jogador velho bichado, se for trazer jogador velho bichado, né? Se for velho, traz o Cristiano Ronaldo. Traz o Messi, né? Traz esses jogadores assim. Agora, se for trazer jogador novo, traz jogador novo com nome, né, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui, saindo mais notícias. Eu vim aqui trazer pra vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês. Marcos Leonardo seria uma boa? Seria interessante, na minha opinião. Antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo, 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então, nós e até daqui a pouco.